Boa noite, então. Vou chamar aqui a Catherine para a nossa live de hoje. Convidei. Pronto. Legal. E agora vamos aceitar. E agora deu certo. Que bom. Que eu estou bem. Agora sim. Eram biscoitos? Era bolinho de chuva. Mulher, você mostra isso para quem gosta de comida, já sabe que é biscoito do meu ursinho Não, de pelúcia. e foi sem querer, porque eu fiz hoje à tarde, daí eu deixei aqui posicionado, porque eu tô aqui na cozinha, né? Aham. Aí foi sem querer, eu deixei aqui, daí virei a câmera, mas não era a intenção mostrar, não. Foi intencional. Que maldade, que pecado. Logo hoje, dia de chuva, bolinho. Ai, tão bom bolinho de chuva. Hum, É, o meu saiu um pouquinho queimado, né? Mas deu é. certo. Sim, Ai, Cat, que bom que estamos aqui de novo. Tudo bom estar contigo de novo. Foi o que eu te falei bem. nesses dias, né? Apareceu a lembrança no Facebook de um ano daquela outra live, só que já foram duas que fizemos juntas, né? E Já foi, né? A gente já fez, é verdade. é, hoje essa é a terceira, e eu acho que é um tema assim que tem tanta coisa para gente conversar, né? Uhum, uhum. Sim, sim, não. Não acaba, né? A gente Não. pegou aquele gancho, né, sobre o processo, né, de cura, né, após o abuso ou após um evento traumático, né? E a Uhum. gente não conseguiu discorrer muito, né, sobre o assunto aquele dia, né? Aham. Mas eu queria te ouvir assim, né? Como é que tá o teu coração, os teus pensamentos a respeito disso nesses dias para a gente entrar no mesmo assunto, né? Ah, que legal. Pois é, que interessante perguntar isso. Porque até uma coisa assim que até ultimamente está um pouco mais nas mídias, um pouquinho mais, estou estudando um pouquinho mais também e vivenciando várias coisas pessoalmente, sabe, naquele teu tempo tu e tu, né? Muita coisa a Uhum. respeito dessa questão de como saber de traumas que ocorreram e como superar, porque às vezes dá uma vontade de ficar lá naquele canto do trauma, e dá vontade de ficar, até uma amiga minha sempre fala assim, lambendo ferida, sabe? De ficar naquela coisa, mas Sim, ao mesmo tempo eu vejo o quanto que Deus, às vezes, tem acontecido comigo, né? Tem separado, assim, um tempo, Silene, ó. Sabe aquilo ali, aquela parte ali que dói aqui, que dói cá? Então, eu quero que tu saibas que é cicatriz, que não é mais ferida, que não tá mais isso. ferida aberta. Então, meu coração está super aberto. E outra coisa que eu vou te contar, não sei se eu tinha te contar ou se eu falei em alguma live. Acho que foi antes da última, eu não sei se foi da última ou da penúltima, não sei. Mas naquela transição de lives, uma vez eu tava assim, mas não tem aquele monte de gente que tá live, cadê e tal, aquela coisa assim, meio egocêntrica, né? Mas cadê aquela Sim. população toda, né? Tanta gente, né? Cadê Me um milhão, né, de espectadores, né? Não, não. A gente quer milhão, quer bombar, mas tem Uhum. por quê e pra Sim. quê, né? Eu fui numa loja de uma amiga e ela tem uma colaboradora dela. E eu entrei, a gente conversou e tal, e ela é super querida, super simpática. E ela disse, eu assisto as lives. Eu falei, sério? Assisto. E eu assisti aquela daquela moça que falou sobre XYZ. Aí eu falei, da Olha Catherine. só. Catherine, quando ela falou Uhum. isso, o olho dela, ela é bem branquinha, começou a marejar. Uhum. E ela falou que teve Querida. enorme contigo. Não sei se eu contei isso ou não, mas eu teve uma afinidade enorme. Aquilo me Eu tocou acho que tu na me contou. hora, a gente contei, né? E naquela hora eu Uhum. senti muito de Deus assim, e aí, Lene, tu quer audiência ou tu quer que seja espalhada o bem? Não, Deus, O eu prefiro assim. propósito, né? O propósito. E então, assim, então eu Porque a vejo gente que. nunca sabe, perdão, a Não, gente nunca sabe aonde as nossas palavras vão ser levadas, né? Aonde o Senhor deseja alcançar pessoas. A gente sempre conta isso, né? Tem pessoas que é com você, por exemplo, que é através da tua palavra, da tua sementinha, que vão ser alcançadas para Jesus. Tem pessoas que eu nunca vou conseguir tocar, mas você vai estar lá para tocar. Então, uhum.
é isso que a gente entende, que o id ele é para todos, e se há um propósito na vida daquela pessoa, e se, por exemplo, naquela live o Senhor marcou para encontrar com aquela pessoa a palavra dele, o evangelho, encontrar aquela pessoa e confrontar ela naquele dia, naquela live, vai acontecer, nem que fosse só para ela, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente precisa entender que o agir do Senhor, ele nunca é como a gente pensa. E nunca é da forma que nós pensamos ou sonhamos, mas sempre é de acordo com o propósito que ele tem, tanto na nossa vida quanto na vida do próximo. Então, eu acho que é por aí, sabe? Verdade, verdade, que massa. Kéter, tá em tuas Amém. mãos. Também volta em cada uma. Mas a gente estava falando então na última live, né, naquela primeira, né, a respeito do abuso sexual que eu sofri quando era criança, né, ali dos meus 9 anos e meio até os 13, quando eu realmente encontrei com o Senhor Jesus, ele me salvou. Mas a partir dali não foi um ponto, né? Assim, beleza, sofri o abuso, o abusador foi preso, enfim, pagou as consequências, mas e aí? Né? O que vem daí, né? E aí? Encontrei, glória a Deus, no momento certo encontrei o Senhor Jesus, ele me deu conforto, começou a sarar minhas feridas, mas e aí? Teve todo um processo, porque nós sabemos que o abuso, ele envolve algo um pouco mais profundo, né? Tanto o abuso físico como o abuso psicológico, né? Mental e tal. Ele deixa marcas, porque ele traz coisas para a vida da pessoa que não é hora disso, ou coisas que a pessoa não deveria presenciar, né? Então, principalmente nessa questão de criança, né? Quando eu era criança, não era hora de eu ser introduzida perdão, a sexualidade. Sim. Mas aquilo foi apresentado para mim no momento totalmente errado. Então, e de uma forma totalmente errada. Então, assim, é óbvio que toda a minha formação de pensamentos, de ideais, de homem, de masculinidade que eu vi até ali, então agora ela distorce, ela é corrompida. Então, como fazer esse caminho de volta? Porque também eu tenho que entender, Sabrina, que isso também é um agir do maligno na vida das pessoas. É um agir de Satanás. Tanto na vida do abusador, como naquela vida que o Senhor tem um propósito. Então, ele tinha um propósito na minha vida, mas aquilo ali fazia parte do propósito? Eu creio que sim, fazia parte do meu processo. Mas tanto ele se deixou influenciar pelo maligno que chegou ao fim que chegou. Então, é óbvio que a intenção nada é legal. Então, sempre roubar, matar, destruir. Então, naquele momento, tudo que Satanás deseja é destruir a vida da pessoa, roubar, né, da sua vida tudo aquilo que Deus plantou de bom, principalmente roubar nessa questão, vamos falar bem nessa questão de abuso infantil, nos roubar de algo muito especial, que é a construção da família, né? Então, tanto para o homem que é abusado, quanto para a mulher, ele te bloqueia nessa questão familiar, porque você começa a olhar, esse não é o padrão de homem que eu desejo ter na minha vida, ou isso não é, né, os homens eles se deturpam, né, quando há um abuso sexual na parte infantil de um homem, geralmente há uma porta para a homossexualidade, e as mulheres vice-versa, mulheres abrem uma porta para a homossexualidade e para a promiscuidade, porque isso está tudo no mesmo balaio, entende? Isso está tudo no mesmo balaio. Então, assim, aconteceu o abuso, sofri. O que acontece a partir de agora? A partir de agora eu preciso ser sarada no Senhor, porque não vai mudar o fato do que aconteceu, mas eu preciso entender que aquilo ali foi uma permissão do Senhor, algo que já estava escrito nos seus dias sobre a minha vida, eu já creio nisso, e que aquilo ali também foi algo que o maligno se deixou entrar, uma porta de entrada com o maligno na vida do ex-padrasto, né? Então, eu entendo que a partir daquele momento eu preciso ser sarada no Senhor, porque senão eu vou viver ciclos repetidos daquilo. Eu vou continuar a vivenciar toda aquela dor, toda aquela tragédia e fazer disso ali
a minha seta, né? Meu dardo, eu fui abusada, por isso eu sou assim. Fui abusada, por isso eu sou desse jeito. Por isso não quero isso, por isso quero isso. Então isso acaba se tornando também uma muleta para que nós não crescemos, não evoluamos, né? E isso também acaba se tornando, que nem você falou, uma ferida que jamais é sarada. E esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que nós passemos por esses processos, sejamos sarados pelo Senhor e a partir dali começamos uma construção do propósito que Ele tinha através daquela tua experiência ruim. Quantas vidas, quantas pessoas que eu já toquei, que eu já conheci, que foram tocadas pelo testemunho que eu tive, pelo testemunho que eu passei. E quantas outras, só naquela hora que eu falei, disse assim, ei, mas aconteceu alguma coisa na tua infância? Você foi abusada? Elas falaram assim, olha, para ti eu consigo contar. Aconteceu isso, isso, isso. Então, assim, você vê que há um propósito muito maior do que nós. A obra do Senhor, ela nunca para em nós. Ela sempre, ela abrange, né? Esse é o servir, né? Amar ao próximo, ela sempre abrange outras pessoas, ela abrange outras vidas. Então, é egoísmo nosso achar que só eu sou sofredor, só eu sofri, e isso não acontece com ninguém, e esse foi todo o meu trauma, e só eu vou viver isso, e fechar a nossa experiência e fazer daquilo um ponto final na nossa vida, na nossa história, na construção familiar, que nem eu te falei, já que a gente está falando sobre o abuso infantil, nos deixarmos deturpar por essa ideia e tornarmos disso um alvo de mártir, né? Eu sou mártir porque eu sofri, então você não pode me falar mais nada. Então, o que aconteceu comigo? Comigo foi muito especial, assim, porque quando o Senhor me tirou disso, Ele já imediatamente me apresentou uma família de fé. Então, até aquele momento, a minha mãe, ela sempre me levou desde pequenininha para uma ou duas congregações que ela frequentava e tal. Ela nunca deixou de nos apresentar a fé. Mas eu era criança e até meus 9 anos nunca tinha entendido que o Senhor Jesus, Ele era o meu Salvador, Ele era o meu Redentor. Então não tinha o conhecimento e a convicção do pecado, do juízo, de tudo aquilo que Deus é. Então até aquele momento eu não conhecia Jesus, só ouvi falar. E depois de, eu não sei data certinho, mas eu não sei se foi um mês após ou alguns dias após, um grupo de mulheres que fazia inclusive a oração na igrejinha local que a gente pertencia, elas vieram até aqui em casa. Elas souberam da história, porque essa mulher trabalhava com a minha mãe, e elas vieram aqui em casa conversar com a gente, fazer a oração e tudo mais, né? E aí, no final, a gente fez de mãos dadas aqui, eu não sei se tinha mais que 2 conosco aqui, nós fizemos oração e eu entendi que o Senhor Jesus, Ele me salvou e eu tinha agora um pai que cuidaria de mim a partir dali. E eu tive acesso agora à graça, o amor do Senhor manifestado através da vida de Jesus Cristo, né? E a partir daquele dia eu aceitei o Senhor Jesus, reconheci o Senhor Jesus como meu suficiente Salvador. E eu comecei a congregar nessa pequena comunidade de fé. E eu vou te falar assim, ó, me ajudou demais nesse primeiro processo. Me ajudou demais pertencer à família da fé. O congregar, nesse caso, a Carol entrou. Oi, Carol. O congregar e você estar inserida numa família de fé é muito importante, é essencial, porque eu fazia acompanhamento psicológico em uma psicóloga fornecida pelo sistema de saúde. Sim, eu fui. Eu fiz um ano de quase 2, assim, de tratamento psicológico com ela, porque envolvia o processo, né, judicial que estava correndo. Então, ele solicitava que uma das medidas era que minha mãe agora me levasse, né, para o acompanhamento psicológico. E eu fazia isso, mas assim, o que eu vou te falar? Era bom? Era, mas eu não conseguia externar a dor, não conseguia externar, eu não entendia meus sentimentos, estava muita confusão. E eu só consegui fazer isso à medida que eu fui alcançada pelo Senhor e externando isso na comunhão com as pessoas da família da fé, na igreja, nos cultos. E eu tô sendo bem sincera contigo, porque foi esse processo que começou na minha vida. E as meninas, elas me abraçaram da igreja, da comunidade local. Elas me abraçaram. Eu, com 13 anos, elas me incluíram, 14 anos, me incluíram no projeto que elas tinham de dança na igreja.
Então, ela disse assim, não, vamos, você vai ficar com a gente, venha me incluir em mais atividades. Eu comecei a estar com ela nos sábados e tudo. E isso tudo fez... Eu tive uma pessoa que também me ajudou psicologicamente dentro da igreja, uma mentora, né, para mim, Aham. que estava sempre comigo em oração, comigo, orava comigo, e não me deixava desanimar e desistir do propósito que era a família. Ela sempre falava, Catherine, através da tua vida, pode ter certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, e através do teu testemunho de fé, o Senhor, Ele vai te recompensar, te dando um marido, te dando uma família, aquilo que Ele projetou para você, não para lá atrás, pelo que você sofreu, ainda continua isso sobre a sua vida. Mas imagina, eu muito novinha ainda, né, com 14, ali, 15 anos, iniciando todo esse processo, mas, então, eu comecei esse acompanhamento psicológico, comecei tudo isso. E o que eu queria falar para ti, Samberlene, dentro de tudo isso, tem uma das coisas que são primordiais, assim, e a mais importante, que é o ato de você confessar. Então, não é só eu ir até o psicólogo e falar para ele sobre tudo aquilo que eu passei e tal, e jogar a culpa, né, e tal, no outro, sobre a família, sobre a sociedade, sobre o abusador. Mas eu confessar tudo aquilo que estava dentro do meu coração. Toda a raiva que eu passei, todo o ódio, todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de rejeição, todo o sentimento de assim, porque comigo, né? O que que tinha comigo? Eu sou errada, não devia ter nascido, né? É isso mesmo, só trouxe dor para minha família. E eu só entendi isso muitos anos depois, porque até eu chegar ao ponto de entender a palavra que está, tô até com a Bíblia aberta aqui, em Tiago 5, Tiago 5 é um texto riquíssimo. Tiago 5, a partir do verso 13, ele fala sobre o poder da oração. Ele fala assim, se algum de vocês está passando por dificuldades, então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, aí vem o que sela tudo isso. Portanto, se confessarem seus pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros, serão curados. Então, a palavra não fala que você precisa só, né, orar no seu secreto. Sim, porque Deus é fiel e justo para te perdoar, para perdoar e te liberar tudo aquilo. Mas você ser sarado, há uma ordenança do Senhor aqui. Você precisa ter alguém e você precisa confessar. Você está me entendendo? Então, há uma ordenança bem clara do Senhor agora no tempo de graça, que fala assim, você precisa confessar todas as tuas dores, todas as tuas culpas, todas as tuas coisas mais íntimas e obscuras, você precisa confessar para que você seja sarado. Porque por muito tempo eu andei ferida, eu andei com dores, eu andei com problemas de distúrbios do sono, eu tinha problemas frequentes de... Oi? Ou não dormia, pesadelos, não dormia direito? Não, eu não dormia. Eu tinha paralisia do sono, eu tinha sonambulismo. Meu marido ficava louco comigo em casa, né? Isso depois de casado, Isso assim, agora porque de adulta. depois de casado, Depois 1 ou 2 de anos depois que eu casada. casei com ele. Sim, Sério? nós casamos em 2008. Aham. Esse ano, em outubro, nós vamos fazer 15 anos de casados. Sim. Meu Deus, parabéns. Sim, nós casamos em 2008 e naquele ano, meu marido passou terrores assim comigo, porque uns anos depois, porque eu não tinha ainda confessado tudo, não tinha ainda externado tudo aquilo que eu estava sofrendo em relação ao abuso. Em relação ao abuso. Então, tudo que nos causa alguma ferida, tudo que nos causa alguma cicatriz, algo que já começa a externar no nosso corpo, repare, você começa a externar algo no teu corpo, no teu físico, você tem que prestar atenção, porque isso pode ser sinal, sim, de algo espiritual querendo se manifestar. E nesse caso, o Senhor, Ele deseja nos curar.
E ele é fiel, e a palavra não fala assim, não, se você fizer tantos pulos na lagoa, se você fizer uma reza, se você fizer orar todos uns 25 mil Pai Nosso. Não, a palavra fala, ela é simples. Se você chamar alguém e você confessar o seu pecado e você confessar aquilo tudo que está ali dentro, a palavra do Senhor fala que nós seremos curados. Imediatamente nós seremos curados. Eu vi casos de pessoas que tinham tido relações extraconjugais e tinham traído, né? Mulher, esposa, enfim, de elas estarem passando por problemas de saúde, geralmente problemas gástricos, geralmente problemas de sono, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, nem se fala, né? Dores de cabeça, mas o estômago é campeão, assim. O estômago é campeão quando se fala em questões de traição e adultério. E ele é campeão. E aí as pessoas, elas começaram a confessar, até comigo, né? E confessar, e imediatamente elas eram curadas. E aí você vai falar, não, isso não tem nada a ver. Sim, o câncer, ele é muito causado por uma mágoa. Por mágoas, por coisas que nós vamos acumulando, as células se tornam cancerígenas, o nosso corpo se torna um ambiente inóspito, tóxico, de tantas coisas que nós estamos absorvendo, que nós não liberamos, nós não confessamos, não nos arrependemos e não nos pedimos perdão. Então, aquilo tudo ali começa a gerar. E a conta, ela nunca vem na hora, ela sempre vem depois. Verdade, e o que acontece? Depois desse processo do abuso, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça já há um tempo, é toda essa questão espiritual que envolvia essa porta aberta do abuso sexual infantil na minha vida, que eu não queria que se postergasse para os meus filhos, para a minha família. E isso era uma preocupação minha, porque eu sabia assim, olha, é uma porta, né? Então, através de eu liberar perdão e de confessar, essa porta, ela é fechada. No mundo espiritual, nós fechamos essa porta. Então, o inimigo, o diabo, ele não tem legalidade para tocar nos meus filhos, para tocar no meu filho, que eu já tenho um, não tem legalidade para tocar no meu filho e nem para acontecer novamente comigo. Porque uma vez, é uma coisa que nós precisamos entender, o pecado ele está ali. Você cometeu o pecado ou você se envolveu no pecado, ele está ali. Enquanto você não confessar, enquanto você não pedir perdão, enquanto você não perdoar, ele vai ficar ali. Pode passar 10, 20, 30 anos, enquanto isso não sair, você não vai tirar isso da tua vida. Entende? É uma porta enorme. Verdade. Deixa eu abrir uma coisa que agora você falou um ponto que é importante e às vezes causa muita... Como é que pode falar? Agora eu esqueci a palavra. Estava aqui na minha cabeça juntando com o que você falou do perdão, né? Porque o que a gente pensa? Quem foi machucada foi a pessoa, foi aquela criança, né? E como é que faz, assim, como é que é essa coisa? Porque até chegar no processo de perdoar, do jeito que tu falou ali, de confessar o pecado, não é algo natural. Inclusive, talvez a gente não pode nem... porque eu estava com a mágoa que causava uma coisa, pela tristeza, que era uma tristeza óbvia, que a gente fala, justa, né? Assim, justa pelo que foi acontecer contigo. E para chegar nesse processo assim, a gente sabe que sem Jesus, com Jesus já não é tão fácil, sem Jesus é pior, né? E mesmo tendo apoio psicológico, porque não é natural. Tipo, acontecer comigo, não, eu tenho que confessar meu pecado. Não, peraí, quem tem que confessar pecado é a pessoa que fez errado. Né? Então... É aí que a gente se engana. É aí que a gente se engana, porque a gente acha que nós não somos capazes de ter no nosso coração imoralidade quando alguém nos fere. Mas se nós pensarmos bem, a imoralidade ela está em nós somos, éramos, né, homens caídos. Então, não foi do dia para a noite que eu entendi as coisas e imediatamente eu perdoei, liberei perdão e confessei. Foi muito tempo depois que eu entendi que existia imoralidade no meu coração que foi plantada também através dessa semente que foi o abuso sexual. Por isso que eu te falei, abriu-se uma porta lá atrás de imoralidade sexual, de perversão sexual. Então, o que acontece? A criança ela é apresentada a essa questão sexual muito cedo, em hora que ela não era para estar sendo apresentada. Então, ela não vai entender, não vai ter autocontrole, não vai se controlar sobre a sexualidade. Nós falamos assim,
Pode ver, é um dado que assim, ó, poucas pessoas falam quando se fala em abuso sexual. Você vai falar que a pessoa, sim, ela vai para homossexualidade, ela vai para prostituição. Mas por quê que ela vai para prostituição? Porque aflorou nela os Uma desejos coisa sexuais. antecipou, né? E também tem aquela Antecipou. antecipou de E alívio aí, e aí fácil. você, Ah, e aí é, a palavra do Senhor condena. Aí a palavra do Senhor condena muitas coisas desse tipo. Você não vai ter a consciência de que você também precisa se arrepender, ser sarado, perdoado para que o Senhor te cure nessa área? Então a gente quer se enganar achando que nós, sim, eu estou falando eu sofri, gente. Eu não estou falando que estou tirando, eu não fui culpado, enfim, não, isso não vem ao mérito agora. Mas eu estou falando que assim, a imoralidade ela se apresentou. E a partir dali, na minha mente infantil, não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, dos meus desejos ali para frente, do que ia acontecer. Então, ela abriu portas na minha vida que só hoje eu entendo como foram também erradas. Então, a palavra fala: se nós não perdoarmos o nosso próximo, né? ele não nos Deus, perdoa. ele perdoa o nosso próximo. Ele não pode nos perdoar. Não Você pode acha que eu perdoar. quero que Deus não me perdoe por eu não perdoar? Meu Deus, jamais. Então, assim, é simples. É que nós espiritualizamos, digamos assim, nós queremos ver uma nuvem descer, nós queremos ver uma chuva de fogo cair do céu. Mas quando se trata de, assim, de liberar o perdão, porque é benefício para você, é benefício para a tua alma. Eu entendi isso, Sambelin, que eu estava carregando meu padrasto nas minhas costas durante muitos anos. Essa é uma E das ele coisas não. que falam muito da falta de perdão, né? Onde tu vai, qualquer lugar Sim, que tu vai, a pessoa tá aqui contigo. Que é aquela tá ali questão do com você, beijo porque tem, você. né? Sim, porque você se sente amedrontado, você se sente inseguro, você se sente culpado, você não se veste como deveria, ou se veste de uma outra forma, entende? Ou você não tem tal comportamento, ou você tem tal comportamento, e volta e meia que mexe nisso aí, você vai sempre lembrar do fulano da pessoa. Eu falo assim, hoje eu perdoei e eu liberei, e isso foi um bálsamo para mim. Mas não foi de eu ter que falar assim, ó, Deus de mistérios, hoje eu venho aqui para liberar fulano. Foram várias vezes, em várias conversas, tanto com meus líderes espirituais, da igreja, da comunidade de fé, tanto com meu marido, falando assim, olha, realmente teve esse fato, mas eu perdoo ele está perdoado, que Deus entre com justiça divina na vida dele e eu não quero mais isso para minha vida, porque eu quero ser livre no Senhor. Eu quero estar com meu Catherine, coração livre. deixa eu fazer uma Pode falar. pergunta. Se não tivesse ouvido esse processo teu de começar a liberar o perdão, onde você acha que estaria hoje? Ah, primeiro eu acho que eu não estaria nem casada. Essa é Ah, uma das é? primeiras coisas. Sério? Não estaria. Não Por estaria. causa da visão Assim, eu acredito. masculino. Porque você tem uma visão distorcida do que é o padrão bíblico do Senhor sobre sacerdote. Porque imagina, eu vinha de um pai que nem eu te contei, né? Alcoólatra, que traía minha mãe, espancava ela, torto e direito, saía daqui de casa com comida e levava na casa das meninas. E aí, depois disso, aí entrando na minha casa um outro padrão, que era de um padrasto que aí abusou. Então, assim, aonde estava o meu padrão de homem, de pai de família, de alguém que eu gostaria de ter para minha vida? Não existia? Não existia. Estava distorcido para mim, isso ali não era real. Olha Não só. era real. Então, a partir desse momento que você tem esses teus padrões distorcidos na cabeça da pessoa, se ela não está em Cristo, não tem. Eu acredito que é muito difícil a pessoa se libertar dessas amarras que o abuso infantil e sexual ele faz, do que quando você está em Cristo, porque a palavra fala assim: traga o seu fardo que é pesado e eu vou te dar o meu que é leve, e esse você pode carregar. Agora, eu não vou querer ficar carregando na minha vida um fardo de iniquidade, de prostituição, de abuso sexual. E olha o que é interessante, Sabrina, a partir do momento que eu comecei a confessar para o meu marido essas histórias, né, sobre como foi, porque foram 4 anos sofrendo abuso, né, foram 4 anos, então, assim, foram abusos diversos, assim, psicológicos, abusos
físicos, né? Então, foram 4 anos tentando destruir, né? A minha vida, assim. E quando eu comecei a confessar para ele que eu ia lembrando, eu falava assim, olha, meu amor, não faça isso, porque isso me lembrou disso, me acionou um gatilho, ele falou assim, mas eu, né, eu quero perdoar, quero esquecer, quero ser sarado nessa área. E ele também começou um processo nele, de ele assim, meu, vem cá, depois de anos assim, preciso te contar uma coisa, quando eu estava na infância, tal, aconteceu isso comigo. E aí que ele foi confessar. Hoje ele me dá liberdade para falar sobre isso, porque ele conta também. E ele confessou para mim que ele também foi abusado na infância pelas suas primas, quando ele era bem pequenininho, da idade do meu filho, assim, um pouquinho maior. E ele lembrou disso tudo, e ele depois falou para a mãe dele, falou assim, mãe, era isso mesmo? Ela falou assim, era essa situação, porque lembra da situação, né? Aconteceu isso mesmo, então... Aí ele falou assim, então nós, naquele dia, nós entendemos que nós precisávamos confessar um ao outro, orar ao Senhor, fechar essas portas para que o nosso filho, que viria, que nós nem sonhávamos, não tivesse essa porta aberta de legalidade, de impureza sexual, enfim, de tudo isso sobre a vida dele. Porque há um espírito que age, né, demoníacos, que gera uma influência sobre a perversidade sexual, sobre a imoralidade sexual. E esse espírito, ele atrai miséria para a vida das pessoas. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. E é incrível, você nota que nas casas de prostituição, a maioria das meninas que estão lá se prostituindo, elas vivem uma vida miserável, né? Por mais que elas ganhem dinheiro dos clientes e tal, a vida dela é uma vida de miséria. Ela é uma vida de miséria porque você vive no pecado, você vive dando legalidade àquilo agir na sua vida. Então você atrai toda a vida aquilo, toda a vida miséria para sua vida, toda a vida a promiscuidade para sua vida, e isso não se fecha nunca. Então, é um pouco pesado, mas é necessário que se fale isso. Gente, vamos prestar atenção, porque se nós não formos humildes o suficiente para entendermos isso tudo no Senhor e dizer assim, Senhor, aconteceu essa situação, eu passei por isso, eu me feri, o Senhor me feriram nisso, me machucaram nisso, eu fui ferida nisso, mas eu também sinto que eu preciso confessar para o Senhor como eu me senti em relação a isso, liberar isso do meu coração, para que o Senhor agora pegue tudo isso, toda essa sujeira e lance, como a sua palavra fala, no mar do esquecimento. Porque dali o Senhor fala que Ele nunca retira aquilo lá. Quem nos acusa sobre tudo isso é o inimigo, porque ele é o acusador, né, da nossa alma. Mas a palavra do Senhor fala que Ele pega tudo aquilo e Ele lança no mar do esquecimento, e de lá Ele não se lembra, e a partir dali todas as coisas são feitas novas. Então, depois que nós confessamos isso tudo, houve um processo de cura na nossa vida. Passamos ainda algum tempo como casal, né, nos conhecendo depois do casamento, dizendo assim, olha, isso tudo me lembra, isso tudo não, vamos liberando perdão, vamos nos conhecendo, vamos sendo sarados. E aí, com a graça de Deus, eu acredito que a bondade de Deus sobre isso tudo nos agraciou com o filho, né, na pandemia, ali veio o nosso pequenininho, hoje está com 2 anos e 6. Então, a gente entendeu que tudo isso foi necessário para que as portas se fechassem, isso não percorresse, isso não rondasse a vida do nosso filho. Eu não falo para ti que hoje eu não oro sobre essa questão, sobre a vida dele. Eu oro sempre, a gente tem que orar e vigiar sempre. Eu oro sempre. Mas eu entendi que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse e a gente falasse sobre isso, e confessasse ao Senhor, e confessasse um outro, porque nós fôssemos sarados. E olha como é interessante. Eu creio que muito do que nós somos sarados na nossa esterilidade sobre isso. Como? Entende? Porque tanto eu... Tanto eu como meu esposo, a gente éramos estéreis, né? Hoje não somos mais porque geramos um filho, mas nós éramos estéreis. Então, várias áreas da nossa vida foram sendo tratadas, foram sendo curadas a partir da confissão dos nossos pecados e da confissão de tudo que nós estávamos passando um ao outro. E essa é uma das áreas que eu creio muito que o Senhor usou para nos curar, para que nós fôssemos sarados, para poder gerar um filho sarado no Senhor. Nessa área, entende? Então, assim, até aquele momento nós éramos estéreis. Depois daquele momento, o Senhor, Ele vem
E ele nos cura da nossa esterilidade. E eu lembro que ele me curou primeiro, que com 25 para 26 anos eu fui curada na minha esterilidade. Estava entrando em menopausa precoce, isso é um Sério? outro, Ah, é? Meu é Deus. um outro assunto. Sim, eu tava com 6 meses já sem ter o meu ciclo regular, e eu fui fazer alguns exames e eu estava com uma quantidade elevadíssima de cistos nos meus 2 ovários, eles estavam aumentados e não tinha possibilidade de gerar ali, né? Uhum. Não tinha cura também para aquilo. E o que acontece é que depois daquilo, que o Senhor falou que me curaria, e aí o médico falou para mim, olha, se você não menstruar, completar um ano que você não menstruar, você vai entrar em menopausa precoce, e aí a probabilidade de você engravidar é ainda menor, Uhum. é quase nula, né? E aí Uhum. eu chorei, teve um processo também, e aí o Senhor, ele veio e me curou. E depois disso me curou, nunca mais tive meu ciclo regular, regularizou tudo. E a cura do meu marido veio depois desse episódio que eu te falei, sobre o que ele confessou, que ele também tinha sofrido esse abuso sexual na infância. Então veio uns 2 anos depois, dentro de um congresso lá de homens que ele estava, do encontro, Uhum. ele foi, a palavra do pastor veio uma serpente, assim, direto assim para ele, ó, curar da tua esterilidade. E é isso aí geramos o nosso neném, né? Então, eu acho interessante falar isso para ti também, sabe? Que tudo que nós passamos na nossa vida, ele faz parte de um propósito maior do que nós estamos vendo na nossa frente naquele momento. Ele é Uhum. maior do que a nossa dor, ele é maior do que naquele momento nós estamos sendo castigados e sentindo na Uhum. nossa alma, no nosso físico. Uhum. Então, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, nós não podemos olhar para aquele momento, mas nós temos que olhar para o alto, para o Senhor e pensar assim, Senhor, qual é o propósito de tudo isso? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Aham. Qual, né? Eu entendo hoje na vida de outras pessoas, eu creio que elas possam buscar o Senhor e procurar o propósito nele. Não posso Uhum. falar por outros, posso É. falar pela minha. Uhum. Aonde está o teu propósito nisso aqui? Aonde está, onde eu posso me encaixar e entender o propósito do Senhor? Então, por que que não aconteceu ainda, no meu caso, a gerar filhos, né? Por que que não aconteceu ainda? Qual é o propósito disso tudo? Eu preciso entender. Por que que não aconteceu, enfim, ainda de conseguir me relacionar, né, com meu parceiro ou com outras pessoas? Então, tudo faz parte desse propósito do Senhor. A parte que você sai de um mar de coisas doentias, de coisas ruins, que nem não foi o caso do abuso, e Uhum. você começa a caminhar para a cura do Senhor, para a cura que Jesus quer trazer na nossa vida, envolve muito esse caminho assim de descobertas dentro do propósito e do processo do Senhor. Porque se não acontecer isso, nós vamos voltar lá e vamos vivenciar sempre aquele momento, Aquele ciclo. sempre aquele momento. Por isso que Aham. hoje, eu quero abrir um parênteses aqui. Por Ah. isso que hoje você encontra algumas mulheres que Hum. são infantilizadas. Por isso que você encontra algumas mulheres hoje que parece que não cresceram, Uhum. né? Estão Uhum. paradas lá na década de 90, enfim, de 80, e elas não conseguem ter a mentalidade renovada para a transformação de Cristo. Você vê que elas têm atitudes infantis ou Uhum. atitudes adolescentes, porque Uhum. alguma coisa lá no passado aconteceu que as traumatizou tanto Que ela que elas fica no pararam lugar da naquilo lá. criança. Ficaram lá, Não ficaram lá faz. atrás, então elas não conseguem avançar. Por isso que pessoas que sofrem abuso infantil também, sexual, elas não conseguem ver uma pessoa como um homem, como um protetor, ou como uma mulher, como uma esposa, Uhum. porque elas param lá atrás e acabam querendo ter a mãe, querendo ter o pai como marido, e não conseguem viver o sacerdócio do Senhor que Ele tem pleno para nós. Então, você tem que sempre observar o que está além daquela pessoa, o que está além daquela história. Mas Uhum. por que ela está tendo atitudes assim? Uhum. Por que ela age assim, dessa forma? Por que ela se comunica dessa forma? Por que essa menina hoje, que nasceu menina, hoje está partindo para o lado de ser homossexual, né? Uhum. Virou LGBT, que sei lá o que mais, né? Por Uhum. que esse menino agora está se tornando homossexual? O que está por trás disso? Qual que é a raiz disso? Uhum. Então,
onde que nós podemos entrar e olhar assim, ó, se a pessoa realmente está precisando da cura do Senhor. E é o que eu te falei, assim, não foi um processo fácil, eu posso te dizer assim, que foram anos, tá? Uhum. Entre, quando eu tinha 13 anos, entre os meus 13 anos que o padrasto saiu de casa, e né, o padrasto saiu de Uhum. casa, foi preso e tal, até o momento que depois de casado, assim, eu vi o fim, assim, dele, né? Eu vi o que o inimigo causa na vida das pessoas, até o processo de casada ainda contar algumas coisas para meu marido, ainda conversar com ele sobre isso, Uhum. sobre esses traumas, né, que geram, né? Uhum. E aí até o processo de eu engravidar, então assim, foram anos. Poderia ter sido menos? Poderia. Se eu aqui, ó, eu, né, Uhum. orgulhosa, né, dura, né, dizendo assim, não, isso não tem nada a ver, isso sou eu, é minha índole, é meu caráter, que é assim, eu não gosto de abraços, eu não gosto de Ah, tu tinha ficar isso? nhenhenhê, Você sabe que às de vezes eu ficar vejo isso? tocando em ninguém. Algumas mulheres, nossa, eu tinha uma pessoa muito próxima que ela era muito assim, não, não gosta, né? Mas hoje olhando até, começando, igual eu falei assim, estudando, vendo, olhando para si próprio, para mim próprio, sigo umas coisas, eu falei, gente, mas a mulher, ela é isso. Sim, A gente é carinho, a gente é abraço. Alguns têm algumas linguagens, né, do amor, assim, mas em sim, as suma, linguagens do o que amor, que né? é? A gente faz isso aqui quando é pequena, a gente abraça, a gente quer estar junto, a gente quer servir, né? Então, você falou uma Sim, coisa mas a muito gente não pode, justamente, a gente não pode se esconder atrás disso, né? Porque tem pessoas que se escondem importante. através das linguagens do amor, tem E pessoas que depois se escondem fala, através dos temperamentos. Ah, mas eu sou fleumática, eu sou sanguínea. Não, gente, é, vamos lá, vamos uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, quando eu falava assim, eu não gosto de toque físico, eu não gosto de abraçar, não sou romântica nem nada. Mas é ó, porque tudo aquilo me causava dor. Porque lá na infância, quando eu tinha os meus 9 para 10 anos, eu era forçada a beijar um homem. Eu tô falando de coisa leve, né? sim. Eu era forçada ali, ó. Ai, gente, Uhum. entende? Então, assim, era isso que acontecia. Eu era forçada aquilo. Então, como que eu vou agora conseguir expressar isso se eu não conseguir, se lá atrás eu fui forçada a uma coisa que não era isso, sabe? Então, uma das coisas que eu sempre falo que o Senhor me presenteou foi com um marido cheiroso, né? Porque eu nunca vi. É sério, porque até isso, eu falo isso é uma coisa simples, mas até isso Deus ouviu a minha oração e ele me curou. Porque, que nem eu te falei, a história, esse padrasto, ele era jardineiro e ele tinha péssimos hábitos de higiene. Uhum. Então, eu tô usando umas linguagens mais tranquilas, Sim. né? Então, quando ele chegava perto de mim, quando eu sofria essas violências e tal, ele, ele fedia demais. Eu sentia o odor dele ruim. Uhum. E isso me amedrontava. Então, quando eu conheci meu marido, ele era muito perfumado, ele é até hoje. E eu nunca senti, nesses 15 anos que a gente está junto, ele cheirar mal, cheirar suor. Nunca. Assim, e essa foi uma das orações que eu tive, assim, Senhor, eu falava assim, Senhor, eu tenho até medo de encontrar alguém que tenha o mesmo cheiro que ele. E isso para mim ia ser um gatilho, sabe? Ter o mesmo cheiro, assim, né? Eu não queria que alguém fosse assim. E meu marido, meu Deus do céu, ele é super cheiroso, ele se cuida e tal. Então, assim, o Senhor, ele ouviu até ao mínimo da minha É, oração, ao mínimo do meu pedido. Ao mínimo do meu pedido. Porque é isso, assim, o Senhor, ele está ali, ele sempre esteve, ele viu eu passar por tudo aquilo, ele viu todo o processo. o Então, ele que esteve comigo, me protegendo de algo pior. Então, Aham. não tem como agora eu precisar do Senhor e ele não me ouvir, ele não está comigo. Hum, Entende? entendi. Aquela Pode falar. pergunta que a gente sabe que às vezes vem de um coração doído, né? Que a pessoa fala, ah, mas se ele sabia, por que deixou passar por isso? Né? Assim, tu acabou de falar, né? Tu acabou de responder. Mas como é que a gente às vezes pode entender ou passar para alguém que às vezes tem até raiva de Deus, porque ele não parece que Sim, ele não estava lá, né? A gente vê muito às vezes em filmes, a criança fala, por que que eu tô aqui se tu existe?
por que me deixou passar por isso, né? Como que, sabe? Eu Não creio sei nem que como esse é um perguntar isso, assunto. entendeu, né? Não, a gente não sabe. Eu creio que esse é um assunto sempre muito complicado. E não se fala só sobre abuso, mas se fala sobre morte, se fala sobre perda, se Sim. fala sobre os diversos tipos de violência. Uhum. Então, eu creio firmemente no meu coração algo que eu ouvi. O Senhor, ele entregou a sua vida, ele se esvaziou até a última gota de sangue, porque ele nos ama e ele deseja nos reconciliar com o Senhor Jesus, certo? Com o Deus Pai, ok. Então, eu quero ser participante disso no Senhor. Mas eu sei também que existem aqueles que, pelo seu livre-arbítrio, e olha bem que eu vou falar agora, de escolherem entre o Senhor ou escolherem entre o maligno, entre Satanás, eles escolhem por Satanás. Eu não estou falando que eles vão prestar culto ao demônio, enfim, acontece Não, depois, né? Mas, foi a enfim. escolha da pessoa. Mas pelo livre-arbítrio entre o bem e o mal. Eu não estou falando assim, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu vou comer pão hoje ou se eu vou comer salada. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver. Eu estou falando sobre o livre-arbítrio que Deus nos proporciona entre escolher amar ao Senhor porque nós o amamos mesmo, porque nós queremos estar com Ele, ou escolhemos o caminho oposto que é estar com Satanás e envolto a tudo isso. Então, eu sei que nesse momento eu era inocente nessa história e o Senhor já me amava, já tinha me predestinado nele. Mas eu sei que nesse momento, estou falando de mim, ele deu voz ao maligno e ele fez a sua escolha. E ali houve uma permissão do Senhor. Mas eu também sei que o Senhor, ele estava ali e por ele me amar, ele me protegeu de coisas piores, de uma morte. Eu era ameaçada de morte constantemente, eu, minha irmã e minha mãe. Então, ele me protegeu de uma gravidez indesejada, ele me protegeu de muitas outras coisas. Então, eu sei que tudo isso foi permissão do Senhor, porque ele sabia também, eu creio firmemente isso, que eu suportaria isso. E ele não nos dá nada maior do que nós não possamos suportar. Então, responder essa pergunta, mas Deus estava ali porque permitiu? Gente, pergunte para o Senhor. Entende? Faça essa pergunta para o Senhor. Eu hoje amo o Senhor, independente do que aconteceu lá. Eu hoje amo a Jesus, não vejo minha vida sem Jesus, sem a presença dele manifestar na minha vida, sem o amor dele na minha vida. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde ele me resgatou. Agora, não cabe a mim falar assim, julgar a atitude do Senhor em relação àquela hora. A atitude dele, eu sei que ele fez uma escolha, né? Uma escolha de seguir pelo maligno. E a partir daquela escolha aconteceram tantas outras coisas. E ali tem mais coisas, né? A escolha da minha mãe, enfim, de todas as outras coisas que estavam aí no meio aconteceram. Mas, Samarene, eu creio numa coisa, que tem perguntas, já dizia hoje um falecido mestre meu, ele falou assim, tem perguntas que realmente só vão ser respondidas quando você estiver frente a frente com ele na eternidade. Que são coisas que não cabe a nós responder, entende? Então, assim, eu acredito nisso, eu acredito no livre-arbítrio da pessoa entre escolher entre Deus, que é santo, e entre o maligno, e ali, entende? Deus é santo, não pode estar nas coisas que são mundanas. E eu creio nisso, na proteção, na provisão do Senhor na minha vida. E eu creio que ali ele estava comigo, vendo tudo que eu passei. E ele permitiu que isso tudo acontecesse, pois saberia onde eu estaria hoje. É o que tu falou para mim lá no começo. Se não tivesse acontecido, quem sabe onde eu estaria se eu não tivesse encontrado o Senhor depois de todo aquele processo traumático. Aonde eu estaria. Então, assim, se isso tudo foi, para mim, uma porta de entrada para que Jesus entrasse na minha vida, amém? Glória a Deus. Não mudaria nada da história. Entende? Se hoje eu pudesse, lá atrás, não mudaria nada. Eu escolheria passar pelo mesmo que eu passei. Porque se eu entendesse que lá na frente daí eu não estaria com o Senhor, cara, não queria ter passado. Preferiria estar passando. É difícil? É. Eu falo hoje sarado, hoje com 33 anos, né? Muitos anos depois do fato que aconteceu. Mas eu acredito que o que me feriu lá atrás, hoje me mostra cicatrizes saradas que eu posso mostrar e falar assim, olha, eu venci nisso aqui.
eu fui sarada nisso aqui completamente. Olha, eu estou tocando nisso aqui e isso não me causa dor. Mas isso aqui, essa cicatriz, ela pode ser igual à sua. Então você também pode ter uma cicatriz assim, ó, que não te doa mais. Porque o Senhor tem um propósito na tua vida, Ele deseja te sarar, Ele deseja te curar para te reposicionar no propósito original que Ele fez. No propósito original que Ele criou para você, que te predestinou desde antes da fundação do mundo. Então imagina se Deus Pai não nos ama e não está conosco nesse momento. A palavra fala isso, que Ele sim, Ele nos predestinou antes de que tudo se formasse. Então, antes do mundo ser formado, nós estávamos em Deus, né? Nós estávamos com Ele, e Ele coube Ele e falou assim, ó, agora vai a Queda, agora vai a Sambelene, agora vai fulano, agora vai ciclano, porque eu tenho um propósito específico para você, neste momento específico da história, entende? Então, cabe a nós entrarmos nesse entendimento que nós temos sim esse livre-arbítrio de escolhermos entre o Senhor Jesus e entre o mal. Entre as coisas que são do Senhor e aquilo que não é. E a partir dali nós colhemos os frutos. Entende? É verdade. Catherine, você falou uma coisa assim pontual, está quase acabando, mas isso aí é... Você falou uma coisa que meu, voa o tempo. Voa. Tu falou ali, a tua mama, né? Ela teve o primeiro marido que tinha... Ele próprio abusava do álcool, né? Então já tinha essa questão. Sim. E depois de padrasto. Tu vê isso muitas vezes como, entre aspas, como um padrão? Ou às vezes é aquela pessoa que às vezes, né, assim, não tem aquela consciência, né, aquela real, será que eu não vou entrar numa coisa de novo? Ou às vezes está acostumado àquele tipo, deixa eu melhorar. Talvez alguma coisa que já é familiar, mas que não é boa. Às vezes é mas familiar, você está falando... Por exemplo, tua mãe já tinha esse problema com ela, né? De ter um marido que não era legal, né? Depois um padrasto, sim. Tu acha que, sim. às vezes, o que é familiar então, não é tão bom, né? A gente acha que Sim. Não, acontece, né? A gente sabe que existem no mundo espiritual que é chamado de maldição hereditária, né? Então, por isso que eu falei sobre nós confessarmos e fecharmos essa porta, porque senão essa porta de iniquidade, seja do que for, ela é uma porta aberta na nossa vida em que atrai essa maldição. Então, o meu pai, no meu caso, assim, minha mãe já estava para se separar antes de engravidar de mim. Eu tenho uma irmã que nós temos 8 anos de diferença. Quando a minha mãe engravidou de mim, foi vítima de um estupro do meu pai. Então, ele já veio doidão para casa, agrediu ela, elas já estavam... ele já não parava em casa, de corpos separados, entrando num processo. E ele violentou a minha mãe, e aí veio eu, né? Olha eu aí, né? Então, assim, depois que aconteceu essa parte do meu padrasto e tal, eu estava casada, quando eu voltei para cá e fui conversar com ela, e depois de um tempo que eu fiz um lava-pés com ela, com a minha mãe, ela acabou me confessando que uma coisa que ela nunca contou para ninguém, que ela também tinha sido abusada na infância. A minha mãe hoje tem 64, a minha mãe tem 64 anos. E ela... Não, e assim, a questão que ela foi, assim, abusada sexualmente, assim, foi com um requinte de crueldade, assim, né? E também foi familiar ali, foi familiar mesmo, assim. Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. Não quero expor ela também, né? Mas hoje é uma coisa que, através do que eu falei, ela então, ela confessou. Agora, eu não sei o que aconteceu lá atrás com a minha avó, com a minha bisavó. Eu sei que a maldição, quando vem, ela atinge até 4 gerações. Sim. Agora, a bênção do Senhor, ela se estende até 1000 gerações, né? Até no fim dos dias. Então, eu pensei assim, bom, vou fazer uma matemática aqui. Alcançou minha mãe. 1, me alcançou. 2, poderia alcançar o meu filho e meus netos. Então, assim, não posso deixar que isso aconteça. E foi a mesma história com meu marido, a mãe dele também aconteceu. Então, assim, você vê que é o que eu falei, o pecado, ele fica, e ele é cíclico, então ele se repete, ele pode se repetir. Então, o que acontece quando nós não fechamos essa porta? Ela volta a acontecer, ela volta a se repetir, porque um dos enganos dos cristãos de hoje, dos cristãos, enfim, é que acha que quando a gente trabalha lá de 6 a 6, a gente vem para casa e a gente dorme, a gente vai para a igreja, a gente acha que o inimigo ele só quer
nos afrontar, nos fazer pecar, nos destruir no horário do culto, né? Sim. Mas não, né? Que você entra na empresa, o diabo fica lá fora, e quando você sai da empresa, o diabo vai te atormentar de novo. Gente, não é assim. A palavra fala que o inimigo ele está ao nosso derredor. Ele está. Ele não fala assim, ó, das 10 até a meia-noite, o inimigo vai te atentar. Não, gente. É ao nosso derredor. Então, isso significa que o diabo, um ser milenar, ele está ali o tempo todo. Os seus demônios e tudo aquilo que opera no mundo espiritual, no maligno, ele está ali. Então, a palavra fala que Jesus, né, ele está ao nosso redor, mas ao nosso derredor está o inimigo, com todas as suas forças, bramando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Então, assim, imagina que tudo aquilo, eu creio que todos aqueles, hoje eu posso crer assim, que todos aqueles espíritos, aqueles demônios que estavam influenciando e agindo na vida lá atrás da pessoa que abusou a minha mãe, agiram na vida do meu pai, agiram na vida do meu pai, eram os mesmos. Por causa dessa herança, de tudo aquilo que estava ali. Enquanto isso não é perdoado, enquanto isso não é sarado, gente, não há como esse ciclo se fechar. Você precisa ter essa consciência de que você não quer mais atrair esse tipo de coisa para a tua vida, você não quer mais dar legalidade, você não quer mais deixar essa porta aberta para o inimigo. Você não quer mais deixar esse espírito operar e agir na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, enfim. Porque enquanto eu não tratei isso também, Sambelene, aconteceu de eu ser abusada em um outro nível, assim, um abuso no ambiente de trabalho, por um chefe da empresa. Então, assim, eu casada já. E eu casada. Então, assim, enquanto isso não é tratado, enquanto isso não é sarado, isso sim vai acontecer, vai se repetir, vai ficar ali. Ah, mas eu amo o Senhor, entreguei minha vida para Ele. Mas espera, você tem que entregar tudo a Ele. Isso Você tem que depositar tudo a Ele. Muito importante. Entende? Não é porque eu levantei minha mão lá no culto, eu falei assim, Senhor Jesus, eu te aceito. Aí já está um primeiro erro, né? Senhor Jesus, eu te recebo, eu reconheço que tu és o meu libertador. Eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz, que ninguém poderia ter feito aquilo, que é só o Senhor que poderia ter morrido no meu lugar. Então hoje eu reconheço todo o teu sacrifício. Então eu me torno parte contigo, Senhor Jesus. Eu me entrego à sua vontade, ao seu controle, à sua direção. E a partir dali que começa a sua caminhada cristã. A partir dali que começa você estar no Senhor. E é óbvio que Ele vai mexer em todas as coisas. E Ele vai trazer para fora, porque Ele quer que você esteja nele, que você cumpra o propósito nele. Não. Deus não quer nos ver felizes, radiantes por aí, né? A palavra fala que aqueles sim, que olham para Ele estão radiantes. Mas Ele quer nos sarar, Ele quer nos curar, Ele quer que nós cumpramos o propósito, até chegarmos à eternidade, que é o grande propósito do Senhor, de estarmos com Ele eternamente. Verdade, é bem você falou, e eu vejo muito esse ponto, foi uma coisa bem legal, porque às vezes a gente acha assim, igual tu falou, né? Eu reconheço Jesus, pronto, tudo vai passar. E aí, sem querer, às vezes algumas pessoas pegam toda aquela dor que estava lá, deixa que Jesus cura, mas às vezes Deus quer ir lá e fala assim, ó, toque, 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 vamos arrumar esse quarto aqui? Que tá bagunçado, tá empoeirado. Tu fala, Senhor, eu não quero mexer aqui, tem muita sujeira, tem muita dor. Mas Deus te dá a vassoura e Ele pega a pá. Que Ele quer que a gente limpa aquilo aqui para a gente conseguir se libertar, porque senão fica muito só deixa. Não que a gente não deixe na mão dele, a gente deixa, né, Catherine? Mas eu vou pegar, ele vai estar junto comigo nessa arrumação, nessa coisa que às vezes está na nossa vida bagunçada, né? Eu vou pegar um gancho que tu tá falando ali, que eu uso muito quando eu falo sobre isso, sobre você confessar pecados, né? Sobre esse ato, né? Tão importante que é de confessar. A palavra fala que existia uma casa suja e aí vai lá o homem e ele limpa. Ele limpa a casa, mas não existe ninguém lá, ela está vazia. E o inimigo, vendo que a casa está limpa, vazia, ele volta. E ele volta e ele traz mais consigo. E o estágio daquela pessoa é 7 vezes pior, se não me engano que fala a palavra. É 7 vezes pior do que quando ela iniciou. Então, agora, é o que a gente fala. Então, eu entro no Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor Jesus. E eu falo para Ele, Senhor Jesus, está aqui toda a minha sujeira, está aqui toda a imundície do meu passado, todos os meus pecados, toda a minha iniquidade, tudo que fizeram contra mim. Limpa, Senhor Jesus. Beleza, ele vai lá,
Cara, ele faz, ele limpa a sua vida. A palavra fala que você é sarado, que você é restituído no Senhor. Perdão, tá Imagina, trepidando tudo aqui. tranquilo. Mas se você não está em Cristo e se você não procura estar cada dia mais limpo, olhando as Escrituras e estando no lugar de oração, estando com Jesus, estando dentro da casa, cuidando daquela casa para que ela permaneça limpa, se você está fora e não dá valor à sua casa limpa, o inimigo volta e ele te deixa num estágio pior. Por isso que a pessoa, às vezes, que ela peca, por exemplo, eu fumava, vou dar um exemplo bem assim, eu fumava, daí eu deixei de fumar, encontrei Jesus, mas eu voltei, aí de repente me deu uma vontade, acendi um cigarro e passei mal. E aquilo foi pior do que tudo. Por quê? Porque está na palavra que seria pior do que o estágio. Então, não tem como nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecermos a autoridade, o sangue, o sacrifício dele na cruz, e não estarmos em Cristo e entender que assim, peraí, agora não sou mais eu, mas é Cristo que de fato vive em mim. Então, ele vive em mim. Então, a minha casa, a habitação do Senhor, ela precisa estar limpa. A minha casa, ela precisa estar restaurada no Senhor, para que Ele, o seu Espírito Santo, habite, para que a luz esteja comigo, para que eu não ande em trevas, para que Ele cumpra o seu propósito na minha vida. Então, quando a gente começa a entender isso, né, isso fazer sentido no nosso coração, na nossa vida, e isso é só por médio do Espírito Santo, porque não é homem que nos convence, é só a palavra, é o Espírito Santo que convence o homem. Quando nós entendemos todo esse processo, aí sim, ele vem, ele nos transforma, ele nos restaura e ele nos reposiciona para o lugar que nós não deveríamos ter saído, para o centro da sua vontade, para aquilo que ele deseja fazer, para aquilo que ele deseja cumprir através de nossa vida. Porque enquanto isso, imagina nós deixarmos de estar no propósito do Senhor, executando o que ele nos quer, por mágoa, por medo, por coisas da nossa vida que nos afligem pela nossa vida diária. Então, nós estamos nos afastando do propósito eterno e glorioso que Ele tem por coisas para nós, seres humanos pequenos, que nós já podíamos, ser sarados, ser libertados, ser curados, ser prósperos, enfim, tudo aquilo que o Senhor na sua palavra tem para nós. Então, se eu pudesse falar de tudo isso, Samberlene, do meu processo que eu vivi, do abuso sexual, né, que eu sofri lá na infância, com meus 9, 10 anos, até agora é isso. Gente, corram para o Senhor. Se arrependam pelos pecados deles. Se arrependam por tudo que aconteceu. Peçam perdão ao Senhor. É incrível. Quando eu fiz essa seguinte oração, eu falei assim, Senhor Jesus, eu também quero liberar fulano da minha vida. Eu quero liberar ele. Eu não quero mais ter ele comigo nas minhas costas, carregando, lembrando de toda a dor, lembrando de todo o passado. E eu também me arrependo, Senhor, pelo pecado do fulano. Eu me arrependo pelo pecado da minha mãe, pelo pecado dos meus avós. E eu quero que isso seja acabado aqui, que seja finito, Senhor. Põe uma pedra sobre isso, lança tudo no mar do esquecimento. E eu fui orando as minhas palavras no Senhor. Aquilo foi libertador para mim. Ah, mas e aí? Não foi ele? Não foi você, foi ele. Gente, não interessa. Não interessa. Eu quero estar no Senhor. Eu quero ter a minha vida sarada. Eu quero fluir no que o Senhor tem para mim. O que acontecer com ele agora, o que acontecer depois, está na mão do Senhor. Não cabe mais a mim. Mas eu não posso ficar vivendo a mágoa, ficar vivendo os ciclos perversos que o inimigo cada vez vem e vomita para mim. Não. Nós precisamos entender e entrar no Senhor, que existe vida no Senhor. Ele nos dá essa esperança de uma vida em abundância, de uma vida eterna com Ele. Então, quanto antes eu puder encontrar essa verdade, correr para o Senhor, entrar nesse processo de liberar perdão, pedir perdão, confessar, fechar tudo que precisa ser fechado, sarar tudo que precisa ser sarado, glória a Deus, você vai ter um entendimento antes que eu, talvez. E as coisas do Senhor, elas vão acontecer na sua vida, talvez antes do que aconteceram comigo. Quem sabe, né? Se tudo isso não acontecesse, quanto eu poderia ter aproveitado melhor o meu casamento, né? O relacionamento familiar com minha mãe, com minha irmã. Se lá atrás eu já não tivesse entendido essas verdades, é verdade, Senhor, vamos lá, deixa eu fazer tudo que precisa ser feito. Esses dias eu postei uma frase no Instagram que fez muito sentido também. Nós precisamos fazer o que precisamos fazer.
Entende? A gente fica postergando algo que a gente precisa fazer. Mas se nós precisamos fazer, gente, eu preciso fazer, eu preciso liberar perdão, eu preciso confessar o meu pecado. Então eu vou fazer. Mas a gente fica postergando, a gente fica botando coisa, a gente fica botando empecilhos, a gente fica colocando o nosso ego, a gente fica colocando a nossa dor, os nossos sentimentos inundados, né, de coisas, inundados de mágoas e traumas passados. Mas nós precisamos fazer o que precisamos fazer. Então, é isso que nós precisamos entender, que o Senhor, Ele tem esse caminho para nós, que é o caminho da redenção. E esse caminho de redenção, ele é através do Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus, tudo é restaurado, tudo é sarado. Então, é isso que eu queria, assim, foi doloroso, foi um processo traumático, foi sim, o abuso nunca é leve, por mínimo que ele seja, ele nunca é leve, e ele sempre carrega marcas, ele sempre carrega, faz nós carregarmos fardos e consequências para a nossa vida, mas o quanto antes nós entendermos que isso é só mais uma artimanha do inimigo para nos distanciar do Senhor, distanciar do propósito eterno que Ele tem para nós, meu Deus, eu não quero mais. Eu quero me livrar disso, eu quero correr para Cristo, correr para o alvo, correr para o que Ele quer para a minha vida, correr para o que Ele tem para mim, correr para a eternidade, correr para o Senhor. Essa vida, Samirene, é passageira. Essa vida aqui é finita. Hoje eu estou aqui com você, amanhã não se sabe. Né? Hoje mês passado, eu quero te deixar falar, porque a gente já se avançou no horário, eu tô com o relógio aqui na frente. Não, eu não tenho que falar. No mês passado a gente perdeu um antigo amigo nosso, um mestre, né, que era o Ivens. Ele faleceu com a idade, acho que de 54 anos. Ele tinha mandado, ele estava bem, ele mandou um devocional para o meu marido naquela manhã, como ele sempre fazia todos esses anos. Ele mandou no WhatsApp, e de meio-dia eu olhei o story da filha dele, ela falou assim, meu pai faleceu, não sei o que. Eu falei, como? Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, o Ivens, ele faleceu, eu não estava acreditando naquela notícia, achei que era pegadinha, mandei mensagem para ela, falei, tu tá falando do Ivens, isso é sério? Ela falou, sim, o velório vai ser tal dia, e encontrar ele depois, no outro dia que foi o velório, assim, no caixão, e eu olhar para aquilo ali e pensar assim, meu Deus, a gente estava falando com esse senhor, meu marido estava falando com ele ontem, de manhã, e estava tudo bem, ele estava indo para o trabalho, ele teve um ataque fulminante. Então, assim, nós nunca sabemos qual é a hora que o Senhor deseja se revelar para nós. Então, minha bateria tá quase acabando também. Nós nunca sabemos qual é a hora que nós vamos ver Jesus voltar para nós, né? É verdade. Qual vai ser o nosso momento de encontro com o Senhor. Nós não sabemos disso. Mas cabe ao Senhor, então, assim, eu não quero deixar com que todas as mágoas, todas as cargas, todas as feridas, tanto do passado como o que vem acontecendo agora, sejam um empecilho para eu estar vivendo aquilo que o Senhor projetou para mim, o propósito do Senhor na minha vida. Então, assim, orar, pedir perdão, confessar e esquecer, lançar no mar do esquecimento e dizer assim, vamos, Senhor, vamos para frente. O Senhor vai comigo, vamos juntos. Vamos juntos avançar, vamos juntos ver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero mergulhar no propósito do Senhor. Eu quero que a minha vida também seja um exemplo para outras pessoas no quesito que é assim, cara, se o Senhor fez isso comigo, se Ele me sarou, se Ele me resgatou, se hoje eu tenho família, filhos, Ele também pode fazer isso com você, que sofreu um abuso tanto, ou às vezes pior do que o meu. Então, você pode sim, há uma esperança para você. Então, assim, quantas vidas podem ser impactadas a partir desse testemunho, quantas pessoas podem ser tocadas através da nossa vida. Mas nós não podemos ficar parados naquele caos, naquela confusão que o inimigo nos colocou. Nós precisamos tirar os nossos olhos de lá, olhar para o Senhor e ver que é só de lá que vem o nosso socorro, que é só de lá que vem o socorro do Senhor. Então, eu vou falar assim, gente, não foi psicólogo que me pagou, não foram anos, que me sarou, não foram anos de terapia. Eu nem fiz isso, mas o que sarou a minha vida, o que restaurou, o que me deu restauração, foi entregar minha vida completamente ao Senhor. E é uma vida que eu achava assim que não valia nada, que não tinha valor nenhum, porque eu fui tão abusada que eu achava também que a minha vida não tinha valor, então qualquer coisa era alguma coisa para mim. Não. Então veio Deus e entregou o bem mais precioso que Ele tinha para mim mostrar assim, você tem valor para mim, filha, eu estou te entregando algo muito precioso, que é o meu filho, é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo em você.
E a partir disso, a partir desse dia, a sua vida é novidade de vida e você está com Ele. E você está comigo agora. Porque é um acesso agora ao trono da graça, um acesso ao Pai. E aí eu choro. Mas eu creio que aí é começar a falar em mistério daqui para frente. Que bom. Sim. Nossa, Kate. Que coisa. Mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que precisaria de muitas horas falando sobre tudo que Deus é, sobre tudo que Jesus é, sobre a sua glória manifestada, sobre tudo que Ele é. E muito mais tempo falando assim, gente, é simples. O acesso é simples. Voltem lá. Tiago 5, a partir do 13. Vocês que entraram na live agora, leiam Tiago 5, a partir do verso 13, ali até fechar o verso 16, falando sobre o ato de você procurar alguém, de você se confessar tudo, assim, ó, tudo. Tem coisas que você vai lembrando, que o Senhor te traz à memória, que você confessa, coisas que você acha que não tem relevância, mas que entende? Mas que ali ocasionou alguma coisa, então é necessário que você ore ao Senhor, confesse para Ele, procure alguém, a palavra orienta isso, procure alguém que tenha confiança, não necessariamente, né, o marido traiu a esposa, então agora imediatamente ele procura a esposa para confessar. Ore ao Senhor, peça que o Senhor prepare o momento que você confesse para Ele, mas procure alguém que você possa confessar o seu pecado, que você possa ser sarado, porque isso vai trazer benefícios para a tua vida. Você vai ser sarado, tanto na tua área espiritual, quanto na tua área física. Há uma promessa do Senhor para sermos curados. Há uma ordenança de confessar, e em seguida vem uma promessa, uma bênção para nós, que nós seremos sarados. Então, eu creio que é isso. Bem isso. Quer dizer, desculpa que eu fechei aqui. Pronto. Top. É isso. Amém. Esse é o processo. Não, isso fica sem palavras, né? Mas, o processo, ele é doloroso, é necessário, e como nós nos tornamos um pouquinho participantes daquilo que o Senhor também passou, né? A palavra chama o Senhor Jesus de homem de dores, né? Então, se nós possamos olhar para Ele e entender que o Senhor Jesus também passou nessa terra, Ele também passou por dores, Ele também passou por sofrimentos também inimagináveis, mas nós entendermos que Ele entende a nossa dor, Ele entende aquilo que nós passamos, e Ele é fiel para nos acolher, para nos sarar e para nos restituir a um lugar onde Ele quer que nós estejamos. Amiga, Amém? gostaria de dizer uma coisa. Gostaria que você fizesse uma oração agora por todas aquelas pessoas que vão ouvir, que ouviram, que às vezes passaram por algo parecido, menor ou pior. Amém. Para a pessoa se encontrar também nessa questão do conteúdo ali de Tiago 5,13. E é isso. Amém. Amém. Eu quero te agradecer, né? Novamente, né? Pela oportunidade. A gente se conhece há um tempo e eu só tenho que te agradecer. Eu sempre penso em ti também. A gente sempre vive se esbarrando por aí. Tu na tua congregação, a gente na nossa. Mas é isso, né? Que nos faz participantes do corpo de Cristo. Nós uma partícula lá, uma partícula aqui, mas nós entendemos que o corpo de Cristo é maior do que placas denominacionais. Então, já fica meu convite para o sábado, nosso café de mulheres lá. Vai ser uma bênção também, já estás mais que convidada, né? Tá sendo convidada de honra aqui. Já estás mais que convidada para estar lá com a gente. Vai ser um tempo bem especial. Mas vamos orar sim. Vamos orar. E se tu quiser deixar essa live salva para que essa oração, né, possa alcançar as pessoas também. Amém. Agora eu deixo salva, depois eu faço os recortes. Agora a gente está aprendendo a fazer tudo direito. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, nessa noite eu quero te agradecer por essa oportunidade, Deus, de mais uma vez falar abertamente sobre o teu evangelho, Senhor. Sobre o teu sofrimento, sobre a sua cruz, sobre a sua redenção e sobre a eternidade. Senhor, tu és bom e tu és grande, Senhor, e tu és magnífico, porque tu estás dando oportunidade para mais pessoas assim como eu, Senhor, ouvirem do Evangelho e saberem que o Senhor é um Deus que sara, que o Senhor é um Deus que cura, Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo, o de ontem, Senhor, e de hoje permanecerá eternamente, Senhor.
Por isso eu quero te pedir, Senhor, que se nessa noite, Deus, aqui, Senhor, concordando, Senhor, com a Assembleia em oração, se há alguém, Senhor, que ainda sofre com essas dores, Senhor, que o abuso cometeu ela, Senhor, a consequência do abuso, Senhor, sexual, a consequência do abuso físico, do abuso verbal, Senhor, e mental, que o Senhor possa entrar agora, Senhor, nessa casa, nesse lar, Deus, e tocar nessa pessoa, Senhor, e tocar e trazer o teu bálsamo, Senhor, na vida dela. Que a sua unção, Senhor, o seu refrigério caia sobre a vida dessa pessoa nesse momento. Que o Senhor toque, Senhor, no mais íntimo, Senhor, aonde esquadrinhe, Senhor, os seus corações, aonde lá, Senhor, no âmago, Senhor, do seu ser, ainda há, Senhor, feridas, ainda há as consequências do abuso, Senhor, ainda há as consequências de uma tragédia, Deus, de algo que as feriu tão profundamente, que as bloquearam, Senhor, que as afastaram de Ti, que as afastaram, Senhor Deus, uma vida, Senhor, que poderiam ter em família, de tudo aquilo que o Senhor tinha para elas, Senhor. Por isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, se alguém que se encontra nesse estágio, o Senhor possa entrar agora, Senhor, na autoridade que há no Teu nome, no nome de Jesus. Entrar, Senhor, nessa vida, no seu coração, Senhor, que o Teu doce Espírito possa falar a essas pessoas. Porque nós sabemos que é só o Seu Espírito que nos constrange, Deus, que nos convence de todo o nosso pecado, de todo juízo, Senhor, de toda justiça. Senhor Jesus, eu te peço, Deus, eu te peço que assim como o Senhor me encontrou com 13 anos, Senhor, vítima, Senhor, de violência, Senhor, de abuso, que o Senhor possa encontrar outra, Senhor. Que o Senhor possa encontrar outros, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa, a partir dessa data, Senhor, trazer renovo, trazer refrigério, mas principalmente trazer cura, Senhor, e restauração. E eu oro mais além, Senhor, se alguém ainda hoje está sofrendo, Deus, desse abuso, Senhor, se alguém ainda hoje está sofrendo abuso sexual, Senhor, nessa noite, sofreu nessa manhã, nessa data, que o Senhor agora possa intervir, Senhor. Nós pedimos uma intervenção do Senhor, uma intervenção de Jesus Cristo nessa vida. Assim como aconteceu comigo, eu creio que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Então, se nessa noite alguém ainda sofre com isso, está sofrendo, Senhor, na sua vida familiar, ou, Senhor, de alguém, algum parente, Senhor, algum conhecido, namorado, marido, esposo, enfim, Senhor, se alguém ainda sofre esse tipo de violência, eu gostaria, Senhor, de pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo agora intervisse, que Jesus Cristo, através da tua palavra, que fala que no Teu nome há poder, que em nome de Jesus todos esses abusos cessem, que tudo isso venha para fora, que as coisas sejam remostradas à luz, Deus, e que haja luz, Senhor, na vida dessa pessoa. E que essa pessoa te encontre, Senhor Deus, no meio da dor, e que ela seja restaurada, transformada, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Senhor, nós te pedimos isso nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E nós concordamos, Senhor, nós afirmamos isso em oração. Dizemos sim, Senhor Jesus, intervém, Senhor, nessa situação de abuso. Sim, Senhor Jesus, intervém nesse âmbito familiar que está ocorrendo esses abusos. Sim, Senhor Jesus, restaura essas vidas, traz para Ti, Senhor. Enlace elas, Senhor Deus, com as Tuas cordas de amor. Traga elas para Ti, Senhor, através do Teu Evangelho, para que elas sejam restauradas, curadas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. É o que nós te pedimos. E nós oramos, Senhor, e nós concordamos na autoridade do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és bom, Tu és fiel. E que toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você ouvir algum testemunho sobre isso, por favor, compartilhe, porque no meio da nossa oração, eu nem estava pensando sobre isso essa semana, eu estava pensando sobre outra coisa, sobre um tema que vai acontecer no nosso café de mulheres, mas no meio da nossa oração, eu senti uma violência muito forte, um espírito muito forte querendo cessar essa oração. Então eu creio que sim, que alguém que assistiu ou que está assistindo está em aflição, está em tormento sobre isso. Não sei se necessariamente sobre algo que eu vivi, mas algo nessa área do abuso. Então, assim, eu senti uma opressão muito grande, algo do Senhor querendo se manifestar ali, e eu creio que foi bem pontual, era para acontecer isso, né? Era para acontecer sobre isso. Por isso que eu te falo, eu não estava nem pensando sobre isso essa semana, porque já estava no meu coração tudo que eu ia falar contigo. Eu estava pensando sobre outras coisas, sobre a palavra de sábado, enfim.
Mas no meio dessa oração eu senti isso. Então, se alguém te procurar, ou quiser confessar, ou quiser Tá. também conte comigo. Pode deixar. Estamos aí Sim. unidas em Cristo. Amém? Sim, legal, Catherine. Por isso aqui não é mais sobre a gente realmente alcançar quem às vezes talvez não estaria conosco localmente, ou às vezes não visitaria a nossa casa, ou às vezes nem cantaria na rua, né? Então é bênção. Sim. Que bom. Amém. Minha amiga, Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Bastante. Amém. Glória a Deus. Vida. Acho que a gente Glória a Deus. 5 aninhos já. E fosse uma das melhores Acho que sim, né? É bênção, é bênção. Acho que sim. Então, tá Acho bom. que sim. Estamos juntas, tá bom, Samarene? Deus abençoe. Eu vou ter que desligar aqui que meu celular tá pedindo socorro, tá dizendo não tenho mais bateria. Já, né? Gente, obrigada, amiga. Deus vai ficar salva e a gente vai se Um falar. beijo. Beijo. Deus abençoe. Amém. Tá? Deus abençoe. Bom final de semana. Amém. Amém. Um beijo. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.